Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 6. O irmão Fábio já fez a leitura do capítulo 7, que nós iremos, com a graça de Deus, rapidamente fazer algumas menções nesse capítulo, sobre a defesa de Estevão, mas, para nós também ganharmos aqui um pouco de tempo na nossa leitura, vamos fazer a leitura dos versos 8 até o verso 15. Atos 6. Do 8 ao 15, diz assim a palavra de Deus: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha sobre nós nessa noite, assim como já nos conduziu até esse momento, a adoração, a cantarmos ao Senhor, a realizarmos tudo para Ti. Que nessa hora o Teu Espírito nos fale por meio da Sua palavra, aplicando a Sua palavra em nosso coração, transformando a nossa vida e moldando, Senhor, a nossa vida à vontade da Sua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos, dependentes de Ti, Senhor. Amém. Pode sentar. Irmãos, o livro de Atos, ele começa, trazendo para nós uma visão do Cristo sendo exaltado à vista de muitos irmãos, e uma promessa de que um dia ele haveria de voltar para buscar a sua igreja. E nesse intervalo entre a exaltação de Cristo e a sua volta, a igreja, ela possui uma das marcas que nós chamamos de a igreja militante. É uma igreja que luta, que batalha, que enfrenta problemas. A igreja não está isenta de problemas. Na verdade, a vida muitas vezes da igreja é lidando com os problemas. E a prova viva disso é que quando você lê as cartas de Paulo, elas são endereçadas às igrejas para corrigir problemas. As congregações, as comunidades, elas estavam lidando com problemas morais, problemas doutrinários, problemas sociais e problemas. E o Senhor, por meio da sua palavra, Ele ia guiando o seu povo, assim como hoje Ele faz conosco. Mas há um fator importante nas provações que a igreja enfrenta, e talvez um dos que seriam mais graves à igreja, que é ferir a unidade da igreja. A unidade é uma das coisas mais caras que nós vemos os autores do Novo Testamento defendendo, porque quando você quebra a unidade da igreja, você quebra a unidade do Espírito, você quebra a unidade do Senhor nela. Paulo diz isso em Efésios, ele diz isso no capítulo 4, ele fala assim: olha, nós temos um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, nós somos uma só igreja. Então ele apresenta a unidade da igreja, é uma das coisas mais importantes.
e o principal adversário da igreja, que trabalha explícita e às vezes sorrateiramente para destruir a unidade da igreja, é o diabo. E os estudiosos então entendem que a partir do momento que no capítulo 5, Ananias e Safira são apresentados como aqueles que foram seduzidos por Satanás em seu coração, já trazendo um princípio de quebra da unidade da igreja, eles entendem então que tanto a unidade que está sendo ameaçada interna, como também externamente por meio das perseguições, é um ataque do diabo à igreja. E essa já é a nossa primeira aplicação, porque se nós vemos então que a unidade é uma das coisas mais importantes, o diabo ele quer trabalhar para destruir a unidade da igreja, primeiro dentro dela, depois trazendo provações de fora para dentro. Então quando nós chegamos na vida de Estevão, nós já vimos que Satanás já fez isso tanto em Ananias e Safira, quanto nos versos anteriores, esses que nós lemos, gerando um conflito entre as viúvas que ficaram desprotegidas. Então você percebe os conflitos internos, mas agora nós vemos uma perseguição que vai estourar contra a igreja. Essa foi uma das estratégias que o diabo usou ao longo da história. Ele muitas vezes tentou diluir, separar e destruir a igreja por meio da perseguição, da violência, da agressividade, da morte. Isso aconteceu muitas vezes, não só no livro de Atos. Quando a gente estuda a história da igreja, nós temos os famosos livros, Heróis da Igreja, o livro dos mártires, um livro famoso, que conta só a história dos grandes martírios e perseguições na história da igreja. Então, quando nós olhamos para isso, o primeiro alerta que nós precisamos ter é isso. O diabo, ele quer destruir a unidade da igreja. E em contraponto a isso, eu digo a vocês que a unidade da igreja, ela é um dom de Deus que deve ser preservado a custo de esforço, trabalho, sangue, suor e lágrimas. Porque é isso que vai acontecer para frente aqui. Os cristãos vão entregar a sua própria vida, se preciso for, para manter a unidade da igreja, para não permitir que ela venha se diluir, ela venha se desfazer, e você vai ver que ao longo de Atos, outros problemas vão ameaçar a unidade da igreja. Nesse caso aqui, nós vimos anteriormente problemas de cunho moral, problemas de ordem social e agora perseguição, mas lá no capítulo 15 de Atos, temos o grande concílio, que é um problema doutrinário, que poderia dividir a igreja. Então você percebe que a unidade da igreja está sendo ameaçada. Essa é a introdução que eu gostaria de fazer aqui, para nós entendermos o que está acontecendo quando a história de Estevão aparece para nós. O diabo está tentando destruir a igreja por meio da perseguição e da oposição, tentando fazer a igreja calar a sua voz. E a essa altura, então, quando nós olhamos, nós vemos o relato de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja. Ele é nós já vimos que Atos é o livro dos primeiros, né, dos começos. A primeira pregação, né, o primeiro momento que o Espírito desce sobre a igreja, a primeira disciplina, e agora nós vemos o primeiro a morrer pela fé. Estevão é o primeiro que entrega a sua vida, né, de bom grado pela causa do evangelho, ao defender as verdades do evangelho, né? Como disse aquela célebre frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente da igreja, mostrando que muitas vezes a história do povo de Deus, ela foi escrita nessa nuance entre sangue e lágrimas dos santos perseguidos. Então, quando nós olhamos para a divisão que nós podemos fazer dessa passagem, nós podemos dividir aquilo que nós queremos trabalhar hoje em 3 pontos. O ministério e a oposição, do verso 8 ao 15 que nós lemos, a defesa e o sermão, do 1 ao 53, do capítulo 7, e o martírio e a glória de Cristo, do verso 54 do capítulo 7 até o verso 3 do capítulo 8. Então é uma grande porção, né, que o Senhor nos conduza através dessa passagem. Então, quando nós olhamos para esse capítulo que está diante de nós, nós temos aí em primeiro lugar
o ministério e a oposição contra Estevão. E a primeira coisa que nós já aprendemos quando nós lemos, não só a mensagem e a maneira como Estevão se posiciona diante da oposição, mas em todo o livro de Atos, é que Deus ele está sempre sustentando os seus servos para testemunhar com poder e coragem diante da oposição, diante da falsidade, diante da adversidade. Nós vemos Deus sustentando os seus filhos para que eles se mantenham fiéis quando eles estão pregando o evangelho e as pessoas estão se opondo a eles. Então a primeira coisa, o verso 8 começa dizendo, Estevão. Quem é Estevão? Bom, nós não sabemos muitas coisas sobre ele. A Bíblia não relata, como em alguns casos, o nome do seu pai, a sua origem. O que nós sabemos é que ele é um judeu helênico, de fala grega. E nós sabemos também que ele faz parte dos versos anteriores, lá no verso 5, quando ele é citado como um dos 7 homens que foram escolhidos para serem os diáconos da igreja. E, curiosamente, diferente dos demais, Estevão é o único dessa lista dos 7 que recebe alguns adjetivos. Veja que ele cita os nomes, mas Estevão recebe 2 adjetivos falando que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E isso vai ficar muito claro para nós quando nós olhamos a continuidade do verso 8, ele vai dizer assim: Estevão cheio de graça e de poder. Então essa não é a primeira vez que a Bíblia vai dar adjetivos mostrando que nesse homem havia uma abundância de virtudes louváveis, exemplares e imitáveis para nós. Se nós pudéssemos citar aqui, veja, o verso 3, como nós citamos aqui já, fala que ele era cheio do espírito de sabedoria. Vai falar também que ele tinha boa reputação, porque ele estava nessa lista. Também vai dizer para nós no verso 5 que ele era um homem cheio de fé e do Espírito, como falamos. E agora vai dizer que ele era cheio de graça e cheio de poder. Assim como Filipe, que nós citamos nas mensagens anteriores, mas que está mais para frente, nós vemos que foi dado a Estevão e Filipe, que eram diáconos e não eram apóstolos, uma exceção daquilo que geralmente estava acontecendo na história da igreja, os apóstolos sendo usados, fazendo milagres e poder. Deus concedeu a esses 2 homens a capacidade de pregar, ensinar, manusear, explicar, ensinar a escritura, mas também, para autenticar a sua mensagem, eles realizavam sinais e prodígios, eles faziam milagres. Eles realizavam obras sobrenaturais, E nós já mencionamos quando citamos Filipe, mas por que provavelmente Estevão e Filipe estão fazendo isso? Porque quando nós olhamos para o livro de Atos, ao que nos parece, aqui está acontecendo uma transição do evangelho que estava predominantemente em Jerusalém, e ele vai passar agora a percorrer outras regiões, ele vai ir para outras nações, e ele vai começar em Samaria, e depois ele vai começar a ser disseminado em outros lugares. Então, por isso, para autenticar e chancelar a mensagem desses 2 homens que começam a pregar fora de Jerusalém, fora dos seus ambientes comuns, eles vão ser abençoados com a graça de realizar esses milagres. Uma coisa que chama atenção, então, do verso 9 ao 10, é que Estevão, ele vai receber uma diversidade de oposição. É provável que, como nós vemos no verso 9, ele vai citar uma espécie de grupos, de talvez partidos da sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja, pequenas igrejas espalhadas, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, cantar, estudar a palavra, ler a palavra, dedicar tempos de oração. E nós vemos então que haviam grupos de pessoas. Os estudiosos, eles se dividem aqui para dizer se esses homens eram homens de fato de outras regiões que estavam ali reunidos, ou se era uma ocasião onde havia uma grande reunião num local só e Estevão fez talvez uma pregação na sinagoga. Ele se opôs a alguma coisa ou ele ensinou alguma coisa, o que de fato aconteceu. Ele deve ter pregado.
Ele deve ter pedido a palavra, assim como Paulo fazia. Ele entrava nas sinagogas e ele falava, ele ensinava. Então tinha esses momentos na sinagoga. E Estevão, ele prega aquilo que nós já imaginamos, né? Que vai contrariar os judeus, e veremos mais para frente o porquê. E esses homens, então, como se fossem um grande concílio teológico de Jerusalém, eles se levantam num debate. Estevão contra as sinagogas, né? Quando eu estava lendo esse monte de oposição, eu lembrei de Atanásio. Quem aqui conhece a história de Atanásio? Levanta a mão. Alguém conhece a história de Atanásio, da história da igreja? Atanásio foi o homem que defendeu a fé cristã contra o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. E foi dado um cunho sobre Atanásio, quando ele venceu um concílio inteiro de presbíteros hereges. Foi dito que lá estava Atanásio contra o mundo. Sozinho, ele impediu que uma heresia se espalhasse pela igreja. Então, Estevão está aqui diante de um grande concílio, de uma grande discussão, e eles estão debatendo com Estevão. Eles estão encurralando Estevão nas coisas que ele está dizendo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que esses homens, estudados, letrados, é possível que no meio deles haviam escribas, que eram os mestres da lei, que vão se tornar rabinos. Esses homens, eles se opunham a Estevão, mas ninguém era capaz de vencê-lo. Ele era habilmente preparado para defender a fé. Isso fica claro na exposição do capítulo 7. Ele domina a Bíblia, ele conhece, ele é versado nas Escrituras, ele conhece a história da revelação, ele conhece a história do povo de Deus. Então Estevão debate com essas pessoas. Mas nos é dito que Estevão vence os debates não porque ele é intelectual, não porque ele é um teólogo, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. E aqui já tem uma aplicação para nós. Nós podemos estudar teologia. A teologia é uma bênção. Eu amo teologia, vocês amam teologia. Mas não é a teologia que vai predominar todas as coisas, mas é o Espírito Santo em nossa vida. A teologia é fundamental, mas nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a cabeça cheia de coisas para ensinar, mas nós também precisamos estar cheios do Espírito. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, e é isso que foi o grande diferencial de Estevão. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele foi corajoso, ele enfrentou os seus opositores, ele enfrentou os seus inimigos. Eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito que estava nele, pelo qual ele falava. Então, o texto vai nos dizer, né, que assim como esses homens não podiam vencê-lo de maneira justa num debate, eles apelam para a corrupção. Veja que os versos 11 a 14, eles vão mostrar para nós as ações desses homens que são citados no verso 9, que são chamados de homens de Deus. Olha só como que eles reagem a Estevão. Vai dizer para nós, né, vai apresentar algumas coisas, algumas realizações, eu vou brevemente citar, e você pode verificar nos versos 11 ao 14, que eles subornam, eles fermentam o povo, eles aprisionam Estevão e levam ele para um julgamento, que era um lugar onde eles julgavam teologicamente muitas vezes as pessoas, em heresias e em outras coisas, e eles então também arrumam homens dispostos a darem falso testemunho, ou seja, contar mentiras a respeito de Estevão, para que ele fosse então julgado, proibido de pregar e talvez até morto. Ora, isso não é novo. É exatamente o que fizeram com Jesus. É exatamente o que vão fazer com Paulo. É exatamente o que as pessoas têm feito contra a igreja ao longo da história. Eles inventam mentiras, eles distorcem as palavras, eles difamam a imagem da igreja, para então tentar se opor à verdade do evangelho. Isso acontece frequentemente na história da igreja, né? Então aqui já tem uma aplicação para você. Você quer pregar o evangelho? Porque Deus manda você pregar. Mas saiba disso, quando você pregar a verdade, as pessoas vão odiar você. As pessoas vão sentir raiva de você. Às vezes você vai pregar no seu trabalho, as pessoas vão perseguir você no trabalho.
As pessoas vão criar apelidos para você no trabalho. As pessoas vão menosprezar a sua imagem. Elas vão te chamar de crentinho, obcecado. Elas vão te dar diversos adjetivos, elas vão ofender você, elas vão te fazer mal pelas costas, elas vão manipular para te prejudicar. Então, quando nós queremos ser fiéis a Cristo, nós devemos esperar esse tipo de atitude contra nós, contra a igreja. E Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 1, se não me engano, ou 2. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Isso é uma verdade para nós, então isso é uma aplicação. Agora, qual que era o assunto do debate? O que Estevão disse para esses homens, que deixou esses homens tão enfurecidos contra ele, a ponto de levarem ele nesse tipo de situação tão severa? Veja que o texto vai dizer para nós que as falsas testemunhas, dizem aqui, aqueles que foram subornados, no verso 11, que ele estava dizendo blasfêmias, ou seja, falando mal, diminuindo, desmerecendo, falando que não tinha importância, Moisés e Deus. Isso aqui seria basicamente assim, a lei, que era a palavra, a palavra de Deus. Moisés era a representação da lei, então é como se ele estivesse dizendo assim, esse homem menospreza a palavra, e quando fala Deus, isso vai ficar mais claro para nós, quando mais para frente, no verso 13, ele vai dizer assim, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então veja, a lei aqui é Moisés, e Deus é o lugar santo. Eles estão falando que Estevão está falando mal do templo. Ora, era como se Estevão estivesse atacando aquilo que era mais importante para o judeu. Se você estuda um pouco da história de Israel, a história dos judeus, você vai perceber que aquilo que era mais caro para eles ao longo da história era o templo e a lei. Então, Estevão articula algum tipo de pregação, falando o lugar dessas coisas no tempo presente, após a chegada do Messias, que fez com que esses homens pensassem, então, que Estevão estivesse desmerecendo, falando contra as coisas que representavam a religião do Antigo Testamento. Então, quando nós pensamos, ora, o Messias chegou, e Estevão está pregando provavelmente sobre Jesus. Com certeza ele está pregando sobre Jesus. E ele está pregando com os judeus, que tinham uma certa idolatria com o templo. É interessante que Pedro fala isso para Jesus, Olha, mestre, veja que pedras, veja que lugar bonito. O judeu tinha orgulho do templo. Os mestres da lei, eles tinham orgulho da lei. Eles andavam com os filactérios amarrados, que eram pedaços da lei escrita, amarrados pelo corpo. Então esses homens, eles tinham um orgulho religioso muito grande. E Estevão chega ali, provavelmente, apontando para essas coisas, mostrando que o lugar de preeminência na vida da igreja não era mais o templo feito por mãos humanas, e nem mais as leis cerimoniais, e nem mais aqueles rituais que eram feitos na sua época. Então a grande questão do debate de Estevão com esses homens era: qual é o lugar do judaísmo como religião, com seus rituais, as suas práticas, agora que o Messias chegou? Elas devem continuar presentes na vida da igreja? Ou há um rompimento, há uma descontinuidade? Será que as pessoas precisam ainda ficar circuncidando? Será que as pessoas ainda precisam ficar usando roupa de judeu, quipá? Será que as pessoas precisam ficar olhando para um lugar como se ali tivesse a presença de Deus enclausurada em 4 paredes? Será que esse lugar aqui que eu estou em cima, ele é um altar e não uma plataforma? Então, muitas vezes a gente vê que esse tipo de problema ainda hoje tem acontecido na igreja, porque as pessoas não conseguiram entender que com a vinda de Jesus, o Messias, essas coisas acabaram. Porque essas coisas apontavam para Jesus. Leiam Hebreus. Hebreus fala que os sacrifícios, as leis dietéticas de alimentação, os rituais, todas essas coisas, as leis cívicas, tudo apontava para Jesus. Agora que Jesus veio, essas coisas, elas se tornaram
retrógradas. Elas deixaram de ser úteis, elas se tornaram arcaicas na prática religiosa do povo. Mas muitas vezes hoje, o que nós vemos na igreja moderna? As pessoas, elas querem voltar a fazer coisas do judaísmo. Deixa eu contar uma história para vocês que eu fiquei abismado. Um dia eu fui em Ilha Solteira, a minha cidade natal e também do pastor Neto, e eu encontrei alguns irmãos conhecidos. Esses irmãos, eles compraram um terreno para construir uma igreja. E eles tinham a planta, a arquitetura do local, e eles já sabiam aonde ia ficar o púlpito do pregador. Então eles mandaram fazer uma arca da aliança, cavaram um buraco embaixo do púlpito e enterraram uma arca lá embaixo, para falar assim, ó, aqui está a presença de Deus. O que é isso, irmãos? Tolice? Ignorância? Misticismo? E as pessoas estavam lá, deitadas no terreno, falando, Deus está aqui nessa arca. Isso é judaísmo, não é cristianismo. E o que está acontecendo aqui, Estevão vai ser morto, é exatamente por isso. Ele entendeu. Ele entendeu e falou assim, olha, a presença de Deus, ela não está mais enclausurada. Essas coisas, elas eram pedagógicas, elas eram momentâneas. Deus está onde o povo dele está. Se nós nos reunirmos do lado de lá do canteiro e não aqui dentro, Deus vai estar lá com a gente. Nós devemos zelar por esse ambiente e cuidar dele, porque é aqui que nós adoramos a Deus, esse é o lugar que Deus nos deu. Nós devemos cuidar de tudo, mas nunca jamais podemos falar que Deus está morando aqui dentro, porque Deus não mora aqui dentro. A Bíblia fala que aquilo que Deus vinha fazendo no Antigo Testamento, estando no meio do povo, Ele fez algo muito maior. Ele agora habita em nós. Ele está em nós. Então, quando Estevão fala essas coisas, eles então distorcem as palavras de Estevão. Estevão não estava dizendo que o templo era inútil, até porque Pedro e João, no capítulo 3, estão indo no templo orar. Ele só estava querendo dizer que as leis, não a lei moral, tá? Não é a lei moral, o Êxodo 20, os 10 mandamentos, mas as leis, os rituais, as coisas que eles faziam, elas tinham uma data de validade. Porque agora que Jesus veio e cumpriu tudo por nós não precisamos mais dessas coisas. Porque agora nós temos Cristo. Para ilustrar melhor, quando a Bíblia fala de figuras e sombras, a imagem perfeita é que essas coisas, elas eram como silhuetas, fotografias, desenhos da expectativa vindoura. Mas agora nós não temos mais figuras, nem silhuetas, nem desenhos, nem fotografias. Nós temos o objeto revelado. Se eu perguntar para o Júlio se ele prefere uma foto da Maura ou a Maura em pessoa, ele vai dizer, a Maura. Porque ele tem a presença dela. E o que os judeus estavam querendo fazer era continuar com as fotografias, ao invés de ter o objeto amado e esperado, Jesus. Então, é isso que o autor de Hebreus fala, olha, se vocês abandonarem Jesus e voltarem para essas coisas que vocês viviam antes, vocês estão retrocedendo. E é isso que esse povo não entendia. Eles já estavam na antiga aliança. E Estevão está falando para eles, olha, a nova aliança chegou e ele está recebendo a oposição. E é interessante que o verso 15, né? Tanto é que quando ele fala o verso 14, nós ouvimos dizer que Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Veja, Jesus mesmo disse, eu sou maior que o templo. Eu sou maior que Salomão. Eu sou maior que Abraão. Eu sou maior que Arão. Eu sou maior que Moisés. Então, Estevão não estava contando uma mentira. Era esses homens que não estavam conseguindo lidar
com o ensinamento de Estevão. E é interessante que o verso 15 vai falar que quando ele estava diante do Sinédrio, que eram os especialistas, os sumos sacerdotes, os anciões, eles olham para Estevão e, curiosamente, Estevão está com o rosto como de um anjo. E aqui é interessante porque eles estavam acusando Estevão de menosprezar, distorcer, falar contra mal da lei, mas Deus está dando para Estevão a mesma experiência perante o povo de ter o rosto brilhando, que anteriormente já havia acontecido na história de Israel, quando Moisés sobe no Monte Sinai e desce, e o rosto dele está brilhando. É como se Deus estivesse dando um sinal visível para o Sinédrio, e falando assim, olha, vejam que o rosto dele está como o de Moisés. Ele tem a interpretação correta das palavras, vocês não. Era como se Deus estivesse ali dando um testemunho visível para eles. Mas, mediante as acusações, o que nós temos é a defesa e o sermão, no capítulo 7. O que acontece no capítulo 7? Veja aí, o verso 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Tipo assim, é verdade isso? Que eles estão falando sobre o que você tem feito e falado para as pessoas? E aí, então, Estevão respondeu. Perceba que Estevão, ele poderia, ter dado uma resposta curta. Não, na verdade, o que eu quis dizer é que essas coisas, tal. Não, ele habilmente, ele faz uma retrospectiva da história do plano de Deus, e que não escancaradamente, mas sutilmente, nas histórias que ele menciona e nos insights que ele faz em cada uma das histórias que ele percorre da história, ele está mostrando o quê? Olha, vocês idolatram um templo, mas Deus muitas vezes se relacionou com o povo fora do templo. Vocês idolatram as leis, mas Deus muitas vezes não viveu com o povo baseado nas leis. Então, aquilo que para vocês é definitivo, aquilo que para vocês é definidor da nossa religião, na verdade nunca foi a prioridade de Deus. Deus sempre priorizou um relacionamento com o seu povo. E aí então, para mostrar isso, o que Estevão faz? Ele faz aquilo que nós chamamos de teologia bíblica. Ele faz uma explicação da história, do progresso, do desenvolvimento, da revelação de Deus, do seu plano de redenção. Como que Deus chegou até esse momento que nós estamos, ele recapitula essa história. Mas, ao mesmo tempo que ele está pregando, ele está mostrando que aquilo que ele está falando é verdade. Que ele não está falando mal contra o templo. Ele não está falando mal da lei, pelo contrário, ele está enaltecendo o templo e a lei, mostrando assim, olha, eles foram bem-sucedidos na história do plano de Deus, porque eles realizaram o seu propósito. Eles chegaram ao objetivo final. A missão foi cumprida. Jesus veio. O Messias chegou. O prometido foi enviado até nós. E então ele faz essa exposição, e eu quero brevemente mostrar para vocês a metodologia que ele usa. Veja que ele começa fazendo uma apresentação já exaltada de o Deus da glória, que não está num templo por mãos humanas, porque ele é o Deus da glória. Ele não pode ser simplesmente somente o Deus que está no nosso meio. Ele é o Deus da glória. E ele se revelou, ele apareceu, ele veio até Abraão. Então veja, a primeira coisa que Estevão vai fazer é fazer uma apresentação da relação de Deus com Abraão, quando o povo de Deus tem origem, a história que a gente chama história primeira, lá no livro de Gênesis, ele faz uma recapitulação da história de Abraão, mostrando a fidelidade de Deus e como Deus andou com Abraão antes mesmo de haver o quê? Leis cerimoniais. Antes mesmo de haver o quê? Templos. Aonde Abraão ia, o que ele fazia? Ele construiu um altar. Ele adorava a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele tinha relação com Deus. Então, do verso 2 ao verso 8, do capítulo 7, nós temos o quê? A apresentação da história de Abraão, que está em Gênesis. Então, ele só cita o livro de Gênesis, mostrando que Deus, ele entrou em aliança com Abraão por meio da sua própria iniciativa, e ele guiou o seu povo antes de haver templo ou lei.
Depois, no verso 9 ao verso 16, ele vai citar a história de José e os patriarcas. E vocês conhecem a história de José e os patriarcas. José é filho de Jacó. Ele sofreu inveja dos seus irmãos, porque Deus deu um sonho para ele, porque Jacó tinha ele como preferido, deu uma túnica colorida para ele. Os seus irmãos, então, tramaram contra ele, venderam ele. E, de alguma maneira, Deus vai falar isso no livro de Gênesis, que Deus usou aquilo que era o mal para fazer o bem. E, no final, José, ele é aquele homem que preserva o povo de Deus. José, o homem que foi rejeitado e vendido como escravo, ele é o escolhido de Deus para salvar o seu povo. Então, prestem bem atenção, isso vai fazer sentido mais no final da exposição. José, que foi rejeitado pelo povo de Deus a esta altura, ele é o escolhido de Deus. Então, ele continua a exposição dele, agora do verso 17 ao verso 43, falando a história de Moisés. E Moisés também é um homem que foi escolhido por Deus para ser o libertador e o legislador. Ele ia tanto entregar a lei para o povo, né, ia mediar essa relação, quanto ele também seria o quê? Aquele que ia libertar o povo da escravidão do Egito. E o texto bíblico, na interpretação de Estevão, como ele apresenta para nós, ele mostra que Moisés, ele achava e ele esperava que as pessoas iriam entender que ele, na posição que ele estava, já estando no Egito, né? Ele tinha 40 anos, quando ele vai ver os irmãos dele. Eu não estou entrando nos detalhes da história, porque o texto é bem minucioso, mas ele desce para ver os irmãos dele. E aí ele vê um egípcio maltratando um israelita. O que ele faz? Ele mata o cara. Ele fala assim, bom, eles vão entender que eu estou aqui como eles também, eu sou como eles, eu vou ajudar eles a sair dessa condição. E aí, conta-se uma outra história, que ele vê 2 israelitas brigando. E ele chega nesses 2 israelitas, e ele tenta fazer o quê? O texto diz, trazer paz. Pô, não briguem. Aí um deles falou assim, quem que colocou você para liderar e pacificar no nosso meio? Você vai me matar também, igual você matou o egípcio? E é aquilo que ele achou que ninguém sabia, agora se torna público, ele tem medo e fala assim, olha, eu vou ser morto. Então ele foge. E o texto, ele vai dividir a vida de Moisés nesses períodos, né, de 40 anos. A gente vê que o verso 23 fala que é quando ele completou 40 anos, ele visitou os irmãos. No verso 30 vai falar que, passado 40 anos, Deus apareceu para ele no deserto do Monte Sinai, na sarça ardente. E tem alguma outra parte do texto que eu não sublinhei aqui, eu geralmente tenho o hábito de sublinhar, que também fala que ele tinha 40 anos e ele então, ele vai cumprir a sua missão. Então, são 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés, né, na divisão. Então, a grande questão aqui não é simplesmente dar esses detalhes, mas é mostrar para nós aquilo que começa a aparecer, por exemplo, no final do verso 25, que eles não entenderam que Moisés ia salvá-los. Também quando eles retrucaram o que Moisés fez. E que no verso 35 vai falar que a esse Moisés, esse homem que recebeu a revelação de Deus e foi escolhido por Deus para salvar o povo no deserto, esse povo ele fez o quê? Eles rejeitaram. E ele continua apresentando Moisés, ele vai falar mais para frente, no verso 39, que nossos pais não quiseram obedecer Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. No verso 41, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegando-se como as obras de suas mãos. E aí você vê o quê? Qual que é a grande ênfase aqui? O que Estevão quer ressaltar? Que mais uma vez na história do povo de Deus, aquele homem escolhido por Deus, que foi enviado, não foi seguido e obedecido como um mediador entre Deus e os homens. Então José foi rejeitado, Moisés foi rejeitado, e aí ele vai citar mais para frente que todos os profetas que vieram depois deles foram rejeitados. E aonde que Estevão quer chegar com isso? Vocês rejeitaram também Jesus Cristo. Vocês não são diferentes dos seus pais.
Vocês estão cometendo os mesmos erros. Vocês estão cegos na sua idolatria e nos seus pecados. Estevão está confrontando eles. Então você percebe isso, né? Ele vai citar Moisés a libertação. E aí é interessante que ele resume a história dos juízes e de Josué em um único versículo, no verso 45. Quão caótico é esse período da história de Israel? Se você já leu Juízes, é aterrorizante. É aterrorizante, o povo não tinha lei, fazia o que queria. Pecados terríveis estão acontecendo ali naquele lugar, naquele período, né, dos juízes. E ele fala assim, ó, que isso foi assim até Davi. E aí ele entra no período da monarquia, né, mostrando então esse tempo do tabernáculo até a chegada do templo. Cada um dessas manifestações onde Deus se fez presente no meio do povo. Primeiro, peregrinando no tabernáculo, depois fixamente no templo. Como que Deus o tempo todo se fez presente no meio do povo, independente dessas instituições. É isso que se dá o nome para essas coisas do judaísmo. Instituições, né? O templo, a circuncisão, os calendários, e todas essas coisas que caracterizavam o judaísmo. Eu sei que às vezes é complicado, irmãos, entender essas muitas informações do Antigo Testamento. Mas o que Estevão está fazendo aqui, ele está apresentando a religião pura e simples do Antigo Testamento, dizendo assim, olha, vocês estão me acusando de que eu não estimo o templo, mas vocês nunca valorizaram a presença de Deus. Vocês estão me acusando que eu rejeito Moisés, mas vocês rejeitaram Moisés, rejeitaram Josué, rejeitaram os profetas, mataram os profetas, muitas vezes. Quais profetas vocês não mataram? Então eles mostram qual profeta vocês obedeceram e vocês seguiram a voz deles. Então Jesus, que foi enviado por Deus, não como um profeta, não como um sacerdote, não como um rei, mas como o sacerdote, o grande sumo sacerdote, superlativo, o profeta, que está citando aqui Moisés falando desse profeta, ele cita aqui, está no verso 37, que vai suscitar um profeta, é o grande profeta que deve ser ouvido. E também quando ele cita Davi aqui, falando da expectativa do rei, vai mostrar para nós que ele é o rei. Então é aquilo que nós chamamos dos ofícios de Cristo. Ele é aquele que foi prometido para nós como o profeta, o sacerdote e o rei. Então, é nesses temas que Estevão está confrontando a sua audiência, né? Os seus opositores, a presença de Deus, a iniciativa de Deus em vir à direção ao povo, o contraste entre a fidelidade de Deus e a rebeldia do povo, as leis cerimoniais e dietéticas e civis que foram provisórias. E aí então veja que depois dele citar alguns textos do Antigo Testamento, no verso 51, indo para o final da sua exposição, o que ele faz? Ele agora aplica como um pregador que explica, agora ele vai fazer o quê? Uma aplicação. E é como se agora, sabe o que ele estivesse fazendo? É como se ele estivesse falando assim, olha, vocês estão me julgando aqui num tribunal, né, sinédrio, especialistas na lei, mas na verdade vocês estão no tribunal de Deus. Olha como que Estevão é corajoso e petulante, né? Olha como que ele age. Ele fala assim, olha, vocês estão aqui me julgando, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão no tribunal de Deus. Vocês que estão sendo julgados por Deus quando vocês estão agindo dessa maneira comigo. E então ele começa a falar com esses homens, mostrando que ele não era apenas cheio de fé, de sabedoria, de graça, poder, mas ele era cheio de coragem. Ele era cheio de coragem. Então, Estevão, ele vai confrontar esses homens. E antes de nós falarmos as palavras que ele usa, eu já ia me esquecendo de uma aplicação importante. Ouvindo o sermão de Estevão, que também é a sua defesa, nós aprendemos a forma correta de lermos a Bíblia. A gente não lê a Bíblia encontrando sentido oculto. A gente não lê a Bíblia procurando uma revelação escondida. Eu tive uma revelação quando eu estava lendo esse texto. A gente não lê a Bíblia, né? É como se ela fosse uma fatia de pizza isolando aqueles textos dos demais textos. Veja que Estevão, ele está
mostrando que a Bíblia, tanto do Antigo Testamento até um presente momento, ela é uma unidade, ela está interligada. Você não pode separar as coisas, porque aquilo que acontece no passado tem uma profunda relação com aquilo que acontece no presente. A Bíblia é uma unidade. Existe uma perfeita unidade nela. Existe aquilo que nós chamamos nos atributos da Escritura, né? Ela é coesa, ela é perspicaz, ela é clara na sua mensagem. E Estevão não fica aqui, né, tirando o coelho da cartola. Ele simplesmente fala, ó, viu o que aconteceu com Abraão? Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. O que Estevão está fazendo? Ele está ensinando uma coisa que os reformados sempre defenderam na história, que a interpretação da Bíblia não é alegórica, não é mirabolante, não é mágica, mas é literal. Você lê o texto e entende o que está lá. Assim como você lê qualquer texto, você vai interpretar o que está ali, você vai entender o que está sendo dito. Por isso que não é só pastores que podem interpretar a Bíblia, como alguns já falaram no passado. A interpretação não é infalível e nem exclusiva, ela é do povo de Deus. Você pode ler isso aqui e entender o que está sendo dito, né? Então, a gente aprende isso aqui na Escritura. E aí, então, quando a gente olha para as palavras de Estevão, veja aí, né, rapidamente, o que ele fala? Fala assim, olha, vocês são teimosos. Vocês são teimosos. E aí ele usa um termo com esses homens que foi bem ofensivo para eles. Falou assim, olha, lembra, a circuncisão é um orgulho para o judeu. É um orgulho. Aí ele fala assim, olha, vocês no coração, vocês são incircuncisos. Sabe o que ele está falando? Ele fala assim, vocês são tudo ímpio. Vocês não amam a Deus e nem a palavra. Vocês são incircuncisos no coração e no ouvido. E outra coisa, vocês resistem à voz de Deus e do Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que os seus pais fizeram. Vocês estão repetindo os erros do passado. E ele pergunta no verso 52, fala para mim, ó Sinédrio, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Quem é o justo aqui? É Jesus. Assim, ó, eles mataram. E sabe o que vocês fizeram com o justo? Sabe o que vocês fizeram? Olha aí. Vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos. Vocês mataram o autor da vida. É como Pedro havia dito, né? No seu primeiro sermão. É isso que ele está falando. Ele falou assim, olha, vocês mataram o Messias. Vocês mataram aquele que foi enviado. Qual que é a resposta do sermão de Estevão? Veja aí, algumas características. A reação da pregação de Estevão é essa. Primeiro, raiva. Segundo, eles se recusam a ouvir. Terceiro, eles partem para a violência. É uma escadinha, né? Começa com um sentimento no coração ruim. Nossa, que nervoso de ouvir essas coisas. Depois eles se recusam a ouvir. A Bíblia vai dizer para nós, no verso 57, que eles colocam as mãos no ouvido e começam a gritar. Você já viu aquelas criancinhas que colocam a mão no ouvido e falam assim, não estou ouvindo, lá, 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 pitola. Né? Já ouviu isso? É isso que eles fazem, birrentos. Eles não querem ouvir a mensagem que Estevão está falando. Né? Paulo fala isso, né? Que vai chegar um tempo em que as pessoas, elas vão ter comichões no ouvido, elas não vão querer ouvir nada, elas não vão querer ouvir o evangelho, elas querem ouvir aquilo que agrada a elas. Então elas se recusam a ouvir a verdade. Né? E aí, então, por último, já que eles não conseguem parar Estevão, eles vão lá e partem para a violência. A reação de Estevão à hostilidade, você vê que Deus o presenteia como uma forma de sustentá-lo em meio à provação e também dar um suporte para ele como aquilo que ele havia de esperar, ele que era a glória de Cristo, ele vê o Cristo glorificado. Ele verbaliza isso, né? Eu vejo o Filho do Homem à destra de Deus em pé, né? É interessante, né? Os textos sempre falam que Jesus está assentado, mas nessa hora, quando Estevão está morrendo, fala que Jesus está de pé e ele está vendo Jesus, né? Alguns falam assim, olha, aqui é como se Jesus estivesse permitindo que Estevão visse aquilo que ele prometeu nos evangelhos. Aqueles que não me negarem diante dos homens, eu não negarei diante do meu Pai. É como se ele estivesse recebendo Estevão ali na glória, né? Ele é apedrejado, ele pronuncia essa visão e ele, por último, ora. Ele faz uma oração, como Jesus, ele tem compaixão dos seus inimigos. E aqui tem uma aplicação já importante, porque nós vemos
que do verso 1 do capítulo 8 até o verso 3, nós já citamos esses versos anteriormente, o que acontece com a morte de Estevão? O que ela gera na igreja? Ela faz a igreja começar a ser perseguida mais ferozmente, mas isso desencadeia uma onda, não só de perseguição, mas de evangelismo. A igreja começa a evangelizar. Então, Estevão é aquele raro e estranho tipo de homem que parece que quando morre, continua sendo uma bênção na vida da igreja. Às vezes a gente já até experimentou isso, né? A estranha sensação de que quando alguém muito importante nós perdemos, de alguma maneira aquele testemunho, aquela vida, ela continua marcando a nossa vida para sempre. E de alguma maneira a gente fica colhendo os frutos daquilo que um homem plantou na nossa vida ao longo da nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Estevão é esse tipo de homem que entrega a sua vida pelo evangelho e até hoje ele é uma bênção, porque aqui está um relato dessa vida, nos ensinando. Então, para nós finalizarmos, algumas aplicações finais. Primeiro, essas instituições judaicas, esse tipo de coisas no culto hoje, essas coisas que muitas vezes têm acontecido, essas coisas estão erradas, o judaísmo acabou. As pessoas levam o shofar para o culto, elas ficam querendo se batizar no Jordão, elas vão para Jerusalém, elas trazem terra de lá e colocam do lado da Bíblia e falam que é terra santa. Elas fazem uma série de coisas, elas plantam a Arca da Aliança no fundo da igreja, elas usam roupa do judaísmo, elas fazem todo tipo de coisa para imitar a religião do Antigo Testamento, mas isso está errado. Jesus colocou fim a essas coisas, Ele não nos chama para viver esse tipo de coisa. Toda a história do Antigo Testamento aponta para Jesus, falando, o Messias chegou, agora vivam por meio dele. Nós estamos livres de práticas religiosas, nós não precisamos sacrificar animais, nós não precisamos de rituais longos e prolongados, o culto a Deus é simples, é simples. Cristo é aquele que foi prometido, Ele é o nosso profeta, é por meio dele que nós ouvimos a voz de Deus, Ele é o nosso grande sumo sacerdote, é só por meio dele que nós temos acesso a Deus, Ele intercede, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso rei, Jesus. Nós podemos confiar apenas nele, mais nada, em nenhum sistema, em nenhum método, apenas em Cristo, apenas olhe para Ele, creia nele, viva para Ele. O evangelho é simples, a vida cristã é simples, mas as pessoas querem complicar. Ele não mais está morto, ele está glorificado. Uma advertência, a incredulidade de Israel é uma lição para nós. Veja a história que Estevão conta, povo incrédulo, povo idólatra, povo que rejeita, povo que não ouve, povo que não obedece. Cuidado, irmãos, porque nós somos o povo de Deus. E às vezes nós estamos andando nos caminhos de Israel, estamos sendo idólatras, incrédulos, rebeldes, desobedientes, inconstantes, frios. Esses textos estão escritos, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, ele fala assim, a história de Israel está escrita para que vocês não andem como eles andaram. 1 Coríntios 10 fala isso. Então, cuidado, não rejeitem a Deus nem sua palavra, cuidado com a incredulidade. Uma outra coisa importante é que o caráter de Estevão e o chamado de Cristo para vivermos e morrermos por ele é demonstrado aqui para nós. Veja, Estevão viveu como um servo, ele foi corajoso para pregar o evangelho, ele recebeu a aprovação divina, ele foi alvo de inveja e injustiça. Você vai ser alvo de inveja e injustiça porque você é cristão, simplesmente pelo fato de ser cristão. Estevão tinha uma prontidão de entregar a sua vida pela causa, ele exerceu compaixão aos inimigos. Veja, Estevão imita Jesus, há muitas semelhanças na morte de Estevão com a morte de Jesus. A diferença é que Jesus morreu pelos nossos pecados e suportou a ira de Deus. Estevão é um mártir, ele segue palmilhando os caminhos de Cristo, pelos quais eu e você somos chamados a palmilhar também. Jesus, ele de fato nos chama, irmãos, para entregar a nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 14, para nós finalizarmos. No verso 25, Lucas 14, 25.
Lucas 14, 25. Eu vou ler do verso 25 ao 35 e nós vamos finalizar. Veja só o que diz o texto. Grandes multidões o acompanhavam. O que Jesus vai falar mais na frente é para todo mundo que está ouvindo, não é só para os discípulos. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou então, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. 3 vezes. Não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Se tal como Estevão e como Jesus exige de nós não amarmos mais a Deus do que os nossos entes queridos. Nós não amarmos mais a Deus do que a nossa própria vida. E nós não amarmos mais a Deus do que os nossos bens e propriedades. Não pode ser o meu discípulo. Irmãos, Estevão é o exemplo para nós vivo quando ele entrega a vida dele sem ressalvas de que ser evangélico, cristão, não te custa um pouco. Te custa tudo. Te custa tudo. Custa sua vida. Custa sua devoção. Custa as suas prioridades. Custa a sua entrega voluntária ao reino de Deus. Custa o quanto você está disposto a se sacrificar por causa de Jesus Cristo. É isso que Estevão está exemplificando para nós, que é aquilo que Jesus disse no seu evangelho. E ele está falando assim, olha, aqui está o custo do discipulado. Por isso que ele fala assim, olha, calculem antes, verifiquem, tenham certeza. Mas eu já quero de antemão dizer a vocês que Estevão, ele entrega a sua vida, né? E curiosamente o nome de Estevão significa coroa. Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse nome lhe cai bem, porque ele é o primeiro a receber a coroa de Marte. Deus disse que ele tem uma coroa para todos aqueles que entregarem sua vida pelo Evangelho. Então você troca coisas pequenas e passageiras por coisas gloriosas e maravilhosas. Quando, como Estevão, você dedica sua vida pelo reino de Deus. Eu quero chamar você agora a orar. E que você apresente sua vida diante de Deus. Que você calcule. Faça um autoexame, olhe para a sua vida, olhe para o seu comprometimento com o Evangelho, olhe para como você tem se gastado pelo reino de Deus, porque Ele tem chamado você para ser um discípulo. Mas você leu o texto, você viu Estevão, fale com o Senhor agora.